Amém, amém, amém. Pode se assentar aí. Tem uma galera que já ficou assentada desde o começo. Eu também estava assim. Aqui a gente é livre, gente. Se vocês quiserem deitar. Só não dá para ser muito pentecostal, né? Senão aí a gente sai derrubando tudo aqui. Aí o Alexis vai brigar com nós, né? Amém, gente? Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Tiago. Sei que talvez alguns ficaram curiosos com esse tema aí. Meio nada com nada, né? Mas quem lembra de Tiago vai lembrar muito bem dessa passagem. Tiago a gente vai ler a partir do versículo 3. A gente vai ler um pouquinho, depois eu leio o restante para vocês. Versículo 2, na verdade. A palavra de Deus diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Pedimos a tua presença, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus. Fala no nosso coração como nunca, Senhor. Porque certamente nós sabemos que todos os dias, todas as semanas, nós precisamos ser renovados pela tua palavra. Precisamos ser renovados pela tua direção, Pai. Fale especificamente, Pai, nas situações de cada um aqui, Deus. Eu sei que teu Espírito transformará toda a nossa vida, todo o nosso coração, toda a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Muito bom estar aqui com vocês hoje. É sempre bom estar na presença de Deus, né? Às vezes a gente fica cansado, né? Chegando no final da semana, estamos cansados, é muita correria, é muita coisa, fora as situações da vida. Mas a palavra de Deus, eu tenho certeza que ela tem o poder de renovar a nossa vida. E eu sei que ela vai renovar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? A palavra de Deus, ela vai falar muito a respeito da boca, a respeito da língua. E o apóstolo Tiago, essa passagem é bem conhecida, o apóstolo Tiago é um dos que falam de uma forma bem específica, e ele usa algumas analogias, e ele fala como esse pequeno órgão, ele influencia a nossa vida por completo. Com certeza, cada um de vocês chegaram aqui, e provavelmente a língua de vocês produziram coisas, fizeram coisas, tomaram caminhos para vocês estarem onde vocês estão hoje. Não somente na igreja, mas nas situações da vida. Na sua situação no trabalho, na faculdade, na família, na sua situação emocional. A sua língua, ela trabalha para te dirigir em muitas coisas e a gente vai ver como que a palavra de Deus diz a respeito disso. Afinal de contas, uma pergunta que, para a gente lendo esse texto, uma pergunta que a gente precisa fazer é: aonde nós queremos chegar? Eu tenho certeza que, talvez não diretamente, mas muitas vezes na sua vida você se pergunta isso: aonde eu devo ir? Para onde eu devo ir? Onde eu desejo chegar? E, na realidade, muitas pessoas elas têm dúvida, eu acho que a grande maioria tem dúvida
quando você vai responder sobre essa pergunta. Né? Uma vez eu lembro que eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, o que você quer da vida? Ela falou, eu falei, sério, o que você quer? Ela falou, nossa, sabe que eu não sei responder essa pergunta? Né? E muitas vezes quando a gente se depara com essa pergunta, a gente sabe alguns objetivos que a gente tem, mas a gente não sabe explicitamente todo o panorama da nossa vida. É claro que a gente não vai conseguir saber, mas às vezes a gente precisa pensar nessa pergunta para saber a que passo nós estamos andando, para onde nós estamos indo, aonde nós queremos chegar. E eu sei que algumas pessoas têm plena certeza de algumas coisas, são organizadas, outras às vezes estão perdidas, às vezes têm dúvidas sobre o futuro, mas todas concordam, e eu sei que todos aqui concordam que a língua ela vai influenciar tudo, todas as decisões. A língua ela vai fazer você ir para maus e para bons lugares. Seja você organizado, seja você desorganizado, seja você que sabe das coisas que você está fazendo, sabe do seu planejamento, ou não sabe o que vai fazer, ou não sabe o próximo passo a dar. Nós sabemos que a língua ela vai influenciar tanto para um quanto para outros, tanto para o sábio quanto para o tolo, tanto para o rico quanto para o pobre. A língua ela influencia todas as instâncias da nossa vida. Ela influencia o nosso caminhar, ela influencia a nossa caminhada, ela influencia nossas amizades, influencia tudo. Quem nunca ouviu, né, aquele ditado conhecido, quem tem boca vai a Roma, né? Ditado famoso, quem tem boca vai a Roma. O que esse ditado, apesar de algumas divergências históricas dizerem sobre esse ditado, isso basicamente diz sobre uma coisa que a gente aprende a vida inteira. As pessoas sempre falam, se você tiver boca, se você se comunicar, se você falar, se você expressar os seus desejos, se você expressar aquilo que você é, você pode chegar a qualquer lugar mesmo, seja ruim, seja bom. Você consegue ir, você consegue tomar os seus passos. Quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca consegue atingir lugares onde às vezes a gente pensa que não vai conseguir. Porque a boca ela fala daquilo que nós estamos pensando no nosso coração. Quem tem boca vai a Roma. A língua ela nos abre portas, a língua ela desde pequeno, quando nós somos criança, a gente começa a aprender a falar, desde bebezinho a gente começa a pedir as coisas, começa a desejar, começa a se comunicar. Ela abre portas, ela começa amizades, ela fecha portas, ela termina amizades. A língua ela faz muitas coisas, ela declara o amor e ela declara o divórcio. A língua faz essas duas coisas. Ela pede namoro e ela pede a carta de divórcio. A língua ela agradece, a língua ela murmura. A língua ela diz na entrevista de emprego quanto você merece trabalhar nessa empresa. E a língua também vai dizer o quanto você odeia o seu chefe. A língua ela trabalha de uma forma tão complexa, ela atinge todos os lados do nosso ser, ela atinge todo o profundo da nossa alma, e ela fala, ela exprime aquilo que nós somos. A língua promete, mas ela também dá desculpas daquilo que não conseguiu fazer, daquela promessa que ela não conseguiu cumprir. A língua ela fala de coisas boas para edificar as pessoas, e a língua ela fala coisas perversas ao pé do ouvido. No versículo 9 e 10, se a gente pular um pouquinho, o apóstolo Tiago ele vai dizer o seguinte, que a língua ela abençoa a Deus, mas ela amaldiçoa pessoas. A língua ela procede bênção dela, mas ela também fala maldições. Ela fala de tudo, daquilo que está dentro do nosso coração. E muitas vezes ela vai fazer coisas boas e muitas vezes ela vai fazer coisas ruins. Essa é a língua. A língua, como o apóstolo mesmo diz, é como fogo. Na realidade, quando a gente vai analisar realmente o texto, o apóstolo Tiago está usando uma figura de linguagem. A culpa não é da língua, né? Não é especificamente do órgão. Ele até cita como órgão, mas em uma conotação diferente. Mas não é a língua, senão a gente teria um monte de gente cortando língua por aí para se salvar na vida.
né? A gente teria monges, monastérios, seitas, igrejas onde as pessoas iam cortar a língua para não falar mais nada, para não fazer mais nada, porque estão precisando fugir das coisas, fugir do pecado, fugir da maledicência. Mas ele não está falando a respeito disso. Ele não está necessariamente falando sobre o órgão responsável, apesar dele usar a palavra até um pequeno órgão do nosso corpo. Ele está mostrando que, de uma forma como ele pode expor, através da palavra, aquilo que procede de dentro do nosso coração. A língua, na verdade, ela é um cagueto do nosso coração. A língua é o dedo duro do nosso coração. Ela vai falar aquilo que o nosso coração está pensando, está ruminando, está mastigando. A língua ela vai expressar aquilo que está dentro de nós. Ela é um pequeno órgão que, na verdade, ela vai, muitas vezes, por mais que você tente, ela vai dar uma escapada. Ela vai responder de uma forma. Ela vai falar de forma brusca, ela vai responder na mesma moeda. A língua, na verdade, é isso. Mas, na verdade, o que o apóstolo Tiago está falando é, ela traz à tona aquilo que está dentro de você. A língua, ela vai falar, expressar aquilo que está no profundo do coração do homem, no profundo do coração da mulher. A língua, ela fala aquilo que está dentro de nós. A língua é como se fosse uma ponta do iceberg. Ela não que ela não represente algo, mas a língua ela representa uma pequena coisa de uma parte completa. Quando você fala, quando você conversa, quando você mostra a sua opinião, quando você expressa, você dá conselho, você fala, você fofoca, você fala bem ou fala mal, aquilo está saindo de dentro do seu coração. Aquilo está saindo de dentro do seu coração e ela aparece como uma ponta no iceberg. Ela parece uma ponta que, às vezes, pode ser pequena diante das pessoas, mas ela pode, de certa forma, mostrar quem você é ou quem as pessoas são. Se você pensar, com certeza você já se deparou com uma pessoa e essa pessoa fala de uma forma humilde, aquela pessoa carismática, não só carismática, mas aquela pessoa que ela é empática, ela se preocupa, ela pergunta, ela é humilde, ela transmite alegria para você. Tenho certeza que talvez veio na mente de vocês algumas pessoas. Ao passo que também você percebe pessoas que às vezes são o oposto. Pessoas que, com palavras brutas, rudes, grosseiras, elas expressam aquilo que elas são. É óbvio que isso, muitas vezes a gente vai ter coisas ocultas das pessoas. As pessoas vão esconder ao máximo. Mas a gente percebe muitas vezes nuances, muitas vezes conversas, muitas vezes palavras, muitas vezes não só faladas, mas postadas também, muitas vezes vai mostrar uma ponta do iceberg do caráter de alguém. Às vezes a língua ela vai trazer à tona se aquela pessoa tem um coração humilde, alegre, manso, ou se ela tem um coração arrogante, orgulhoso, dissimulado. E o tempo mostra. O tempo vai trazendo à tona as coisas verdadeiras. E a língua, na verdade, talvez Deus até colocou a gente para falar, justamente para mostrar o nosso coração. Para a gente não ser apenas uma conversa como se fosse de alienígena, né? Mas falar e comunicar aquilo que nós temos, porque nós somos personas, nós temos personalidade, nós temos caráter, nós somos pessoas únicas que produzem um caráter, que produzem uma personalidade e que produzem um bom coração. Agora, quando ele faz uma comparação a respeito dos cavalos, dos navios e das línguas, né? É uma coisa muito interessante. Ele começa a usar analogias para a gente compreender um pouco. Primeiro ele vai falar sobre o freio na boca do cavalo, ali no versículo 3. Ele fala, ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então você percebe, você já deve ter visto
Eu lembro que quando antigamente ainda passava bastante aqui em São Paulo, tinha muita gente que vinha ainda de cavalo. Hoje você só encontra em algumas cidades do interior, né? O pessoal de Bragança, né? Aí, ó, Ju, o pessoal ainda encontra às vezes em algumas localidades e você vê que o cavalo ele é levado pelo freio da boca. Ele vai sendo levado, levado, e aquilo vai direcionando aonde ele está indo, vai direcionando. E quando você vê, ele chegou em algum determinado lugar por conta desses freios na boca. E o apóstolo Tiago, que ele estava muito mais convivendo muito mais com essa realidade, ele começa a demonstrar com isso. Ele fala assim: veja o cavalo. Pelo freio da boca, a gente consegue controlar. E ele vai indo, e ele vai andando, e ele vai andando, e ele chega em um determinado lugar através de um pequeno gesto. Agora olhe para os navios. Ele fala o seguinte, depois: os navios são levados por um pequeno leme, aquele negócio que fica atrás do navio. Dependendo do tamanho do navio, ele vai de acordo com o tamanho, com a categoria do navio. E o leme, ele é aquele negócio que vai direcionar. Ele vai direcionando. Mas ele é uma parte pequena do barco. Ele não representa muita coisa do barco. Só que ele direciona aonde o barco está indo. Ele vai direcionar, dependendo de onde o leme está levando, esse barco vai e vai seguir essa rota. E ele usa esse exemplo. Olha só, esse leme, ele leva o navio pelo desejo do seu piloto, pelo querer do seu piloto. O piloto, na verdade, ele está falando de algo mais interno, e a gente vai falar sobre isso. A língua é um pequeno órgão que se gaba, e ele continua, de grandes coisas. A língua, na verdade, é uma pequena coisa, assim como é o freio do cavalo, assim como é o leme do barco, mas eles levam coisas, eles tomam rumos, eles tomam direções, e eles levam pessoas, eles levam cargas para determinados lugares. E ele vai trazer isso para a nossa realidade. Você não percebeu que a sua língua é da mesma forma? A sua língua, ela expressa aquilo que está dentro de você, mas ela também vai estar te levando aonde você quer. Porque ele vai falar que é do desejo do piloto. A primeira coisa aqui que a gente percebe é que a analogia de Tiago é sobre movimento. Ele fala sobre o cavalo, ele fala sobre o navio, ele fala sobre movimento. Todo mundo está andando de alguma forma. Ninguém fica parado. Às vezes você acha que está parado, mas você está caminhando para algum destino. Seja ele mais monótono, seja ele mais ruim, você está indo para algum lugar. Ele fala o seguinte: a vida é movimento. Nós estamos nos movimentando, e a ênfase que ele vai dar é que nós estamos andando para algum lugar. E a língua está influenciando o nosso corpo para ir para algum lugar. Ele fala isso. Ele fala que o navio, o cavalo são assim, e a língua está também levando a gente para um determinado lugar. Na comparação do navio, ele vai dizer que a língua, ela fala que o navio, o leme, ele leva de acordo com o piloto, o querer do piloto. O piloto, na verdade, é algo mais interno, que a gente vai ver que o nosso coração, a nossa alma, o profundo do nosso ser, é o piloto desse navio. É o piloto que está levando, caminhando, aquele que dia após dia conversa com você mesmo, está te levando para algum lugar. Ele está fazendo você falar palavras. Você acorda pela manhã, você dá bom dia, você fala, você conversa, você responde mensagem, responde e-mails, você posta coisas, você comenta. Você está falando coisas, você está expressando. Deus, ele está trazendo um ensinamento aqui que nós produzimos a nossa vida, movimentamos a nossa vida através dessa língua, através desse movimento. E aqui nós temos um ponto importante, que é uma reflexão rápida que nós temos que pensar sobre esse trecho. Nós podemos fazer um diagnóstico do nosso coração através da nossa língua. Nós podemos entender melhor sobre o nosso coração através da nossa boca.
E assim, boca, entendam, desde o começo eu tenho falado para vocês. Entendam o que eu quero dizer. É daquilo que sai e expressa do nosso ser. Não só aquilo que você fala, mas também os posts que você faz, os comentários que você faz, as conversas de WhatsApp que você tem. Isso é a sua expressão, isso hoje é a sua boca, isso hoje é a sua língua. As conversas pessoais, no trabalho, na igreja, na família, isso é aquilo que expressa quem você é. Você demonstra algo, você demonstra amor ou demonstra ódio. Através daquilo que temos falado, nós entendemos aquilo que temos no coração. Uma coisa que é interessante, isso é um exercício de examinar a si mesmo. Eu lembro de uma época que eu falava muito que eu estava cansado. Quem nunca passou por tô cansado, né? Eu acho que é mal da nossa geração, do nosso século. Tá todo mundo cansado, é impressionante, né? Todo mundo está cansado. A gente chega, canseira. Nossa, final de semana você tá uma draga, assim. Meu Deus do céu. Canseira, canseira, canseira. E percebe como você expressa o seu cansaço. Você expressa o seu cansaço de alguma forma. Você murmura, você fala, você resmunga, você comenta com as pessoas, você posta no seu status, você posta no seu Instagram, você fala, estou cansado. Nossa, não, hoje não dá nem para ir na igreja. Hoje, meu Deus do céu, hoje foi o chefe, hoje foi o trabalho, hoje foi as coisas, hoje foi... E o emocional vai indo, vai indo, vai indo. E você não percebe que aquilo é a sua língua mostrando o que está dentro do seu coração. Da mesma forma, quando a gente olha para um tempo de tristeza também, quando a gente passa por um tempo de tristeza, a gente também expressa essa tristeza. A gente desabafa com pessoas. A gente, às vezes, desabafa até com pessoas que não deveria desabafar. A gente comenta nas redes, a gente dá indireta nas redes sociais, como se alguém fosse ligar. A gente expressa essa tristeza dessa forma. E o seu coração está dando sinais sobre aquilo. Você está expressando, você está falando. E às vezes você não percebe os sinais que Deus quer te dar a respeito do seu coração. Quando nós estamos ansiosos, perceba, geração mais ansiosa de todos os tempos. Quando nós estamos ansiosos, você começa a falar, você começa a até mesmo pegar em redes sociais, mudar, entrar em aplicativos, em coisas, e mudar de coisas, e ter desatenção, e comentar. E às vezes você está conversando com pessoas, você perde aquilo que você estava falando, você já conecta com outra conversa, você fala, você tem uma confusão na sua mente. Seu coração está sendo expressado. A sua confusão, a sua ansiedade, ela vai expressar através da sua língua. Isso na alegria também, quando nós estamos alegres. Quando as pessoas são alegres, elas são alegres de qualquer forma. Tá tudo bem. Tá tudo beleza. Quebrou? Tá bom. Perdeu? Tá bom. Aconteceu isso? Tá bom. É a vida. Segue. Vamos para frente. A gente percebe as pessoas no cansaço, na tristeza, na ansiedade, na alegria, no contentamento, na paz. A gente percebe as pessoas expressando o seu coração através da sua boca, expressando aquilo que elas são através daquilo que elas têm dentro de si. E uma coisa que a gente precisa fazer, é um exercício de examinar a si mesmo, é o que eu tenho falado às pessoas? Pare e perceba isso. O que você tem falado às pessoas? Mais do que isso, o que meus pensamentos têm falado a mim mesmo? Porque essa boca não fala só com os outros. Ela fala também com você mesmo. Essa é a pior, é o pior rolê esse. Você, dia após dia, eu tenho certeza que você luta contra você mesmo em vários debates, né? No chuveiro, você está ali, meu Deus, quase batendo no seu alter ego, conversando, não, porque é isso, e não, você está errado, e não, você deve fazer isso, você deve xingar, não, você deve pedir desculpa, não, é isso, é aquilo, é isso. Meu Deus, imagina a cabeça do Yunis, né, Yunis? Meu Deus do céu, são vários aí, né? As pessoas são mais hiperativas, devem ter uma conversa é uma sessão tipo da Câmara, né? Dos deputados ali. Então você imagina, vocês lembram daquele filme lá,
como que é? O vidro, né? Não, o vidro. Não, é como é? Fragmentado. Meu Deus do céu, o cara é várias pessoas ali conversando. Claro que isso é uma doença, mas muitas vezes nós temos esses alter egos que ficam falando. É tipo o diabinho e o anjinho aqui. E quando a gente olha essa parte de Tiago, a gente esquece que essa boca que fala também fala a nós. Ela não fala somente aos outros. Nós estamos constantemente falando a nós. E nós somos o primeiro espectador. Somos o primeiro ouvido a ouvir as besteiras que a gente fala. Nós somos. O que eu tenho falado às pessoas? O que meus pensamentos têm falado a mim mesmo? A palavra que vem à minha mente define muito sobre mim e sobre os caminhos que estou indo. Isso é verdade. As palavras que nós temos, que nós expressamos, elas dizem muito a respeito de você e para onde você está indo. Você está cansado? Você está indo para a derrota. Você está triste? Você está indo para, sei lá para onde. Você está alegre? Você está indo para uma vida que é de glória em glória. Isso você precisa perceber no seu coração. Quando você acorda, quais são os pensamentos que vêm? Quais são as palavras que vêm? Quais são as palavras que vêm na primeira hora? A primeira mensagem do WhatsApp, o primeiro bom dia, é mal-humorado, não é mal-humorado? Isso expressa muito para onde você está indo. Isso expressa muito de onde o seu coração aonde o seu coração quer chegar. E essas palavras, nós aprendemos muito na igreja, as palavras têm poder. Minha mãe sempre falava, meu filho, as palavras têm poder, as palavras têm poder, as palavras têm poder. Não de uma forma abstrata, mas as palavras realmente têm poder. Uma frase que eu preguei de James Stalker, que foi um pastor escocês, ele diz o seguinte, sobre as palavras. Parece a mais frágil de todas as armas. O que, pois, é uma palavra? É simples soprinho de ar, uma vibração que treme na atmosfera por um momento e que depois desaparece. Embora seja meramente uma arma de ar, a palavra é mais forte do que a espada de um guerreiro. A gente não percebe que as palavras que saem, sejam elas faladas, sejam elas pensadas, elas causam um estrago enorme na nossa vida. Ou elas trazem um benefício muito grande. As palavras, elas são mais fortes, como James Stalker diz, do que a espada de um guerreiro. Isso não só ele vai falar, mas o próprio Jesus vai falar no Novo Testamento. Não é à toa que Jesus disse que as palavras, elas são complicadas. Vocês lembram quando ele diz, vocês ouviram a respeito de não matarás. Ele estava lembrando o Antigo Testamento, ele estava lembrando o Pentateuco. Vocês lembram do mandamento? Vocês lembram que está escrito em Êxodo 20? Mas eu digo a vocês, aquele que diz raca, idiota, tolo, esse também é homicida. Ele está trazendo agora uma categoria diferente. Ele está mostrando para o povo, não só da época, mas mostrando para nós, ingênuos, que quem é homicida não é apenas o cara que vai lá e mata e dá tiro. Você que às vezes vê no jornal, meu Deus, olha só, bandido bom é bandido morto. Mas Jesus está trazendo essa bandidagem para a mesma categoria nossa. Se você fala mal de uma forma, claro, de denegrir o seu irmão, pejorativa, de diminuir a pessoa, de difamar a pessoa, você é homicida. As suas palavras são armas. Jesus ele também vai falar o seguinte, em Mateus 15:11 ele diz assim, que ele está dando uma exortação aos fariseus, ele fala assim, não é o que entra na boca que contamina o homem, mas é o que sai. Não é o que entra, não é o alimento, mas é o que sai da boca do homem que contamina. Mateus 12:34, Jesus vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Essa aí é famosa. Isso, na verdade, resume bem aquilo que o Tiago está dizendo. Ele está mostrando que a boca vai falar daquilo que o coração está cheio.
A boca vai expressar aquilo que está dentro de nós. Provavelmente a sua boca está dando a dica e a situação atual pode ser que mostre os rastros e os passos de onde você tem andado. A gente precisa perceber que as palavras, os pensamentos, os posts, os comentários, as coisas que nós expressamos, as conversas particulares com nós mesmos, elas podem dar uma dica preciosa para você. Aonde você está indo? Para onde esse navio, esse leme, para onde esse cavalo está te levando? Para onde essas rédeas estão te levando? Para onde você está caminhando? Você precisa acordar para isso. E ele continua no versículo 5 dizendo o seguinte: veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Olha só, pequenas palavras ou pensamentos podem gerar caminhos incontroláveis na sua vida. Eu estava vendo hoje, eu gosto muito de ver notícia de futebol, principalmente que meu Palmeiras é o melhor time do Brasil. Olha só, ô glória, irmão. Justos florescerão como palmeiras. Está escrito no livro de Salmos 87, se eu não me engano. E eu acho que alguns de vocês viram que alguns jogadores estão sendo condenados agora na justiça porque eles estavam no rolo de apostas e forjando cartões e cavando expulsão, cavando pênalti, né, derrubando, tentando brigar. E saíram algumas mensagens, notícias. Teve um lá que eu até vi uma mensagem lá: eu vou ficar rico em nome de Jesus. Eu falei, rapaz, que Jesus é esse? E assim, não foi expressão fala, algumas mensagens, né? Mas o WhatsApp é a mesma coisa. É a boca que fala, está cheio o coração. É o desespero talvez por riqueza, o desespero talvez por chegar mais rápido em algo. E o que acontece? Destinos incontroláveis. Provavelmente esses jogadores praticamente perderam a carreira deles por conta de palavras, por conta de mensagens de WhatsApp, por conta daquilo que estava cheio o coração, daquilo que foi expresso e trazido à tona agora a publicidade. As pessoas agora olham e falam assim, nossa, que vacilão, meu Deus do céu. E aqui ele vai dizer que uma palavra, que a língua, ela incendeia uma floresta. Você imagina o quanto que as palavras, elas acabam com casamentos, acabam com famílias, acabam com empresas, acabam com dinheiro, acabam com amizades, elas terminam ministérios, elas trazem discórdias na igreja, elas trazem discórdias na família, no trabalho. O quanto que uma palavra dita, ela te leva para lugares que talvez você não consiga voltar. Uma palavra marca. As palavras marcam. As palavras, elas tocam profundamente o coração das pessoas. Hoje, se você lê sobre... Hoje tem muito neurologista, neurocientista, psicólogo falando a respeito de quanto as palavras marcam desde criança as pessoas. Você reflete isso no casamento, nas amizades, no trabalho. Você traz palavras que foram ditas a você da sua infância para hoje. Você está com 30, 35, 40, 50 anos. Você está carregando palavras que você ouviu com 5, com 7, com 8, com 10, na adolescência. As palavras têm poder. Elas marcam profundamente não só as suas palavras, mas a aceitação das palavras dos outros. As palavras, elas levam a gente para lugares, incendeiam, como o apóstolo Tiago diz, uma floresta. Tiago está falando de forma negativa aqui sobre a língua. Ele está falando, claro que a gente pode falar sobre positivo, mas quase todo o capítulo 3, ele está falando assim sobre a forma negativa que as palavras, que a boca, ela pode fazer à nossa vida. Ele está dando uma ênfase muito grande. O transtorno que nossa boca pode nos causar são imensos. São imensos. Eu sei que muitos de vocês vieram aqui talvez com alguns traumas, talvez com alguns problemas, porque palavras foram ditas, porque palavras foram mal compreendidas, porque não houve conversa, não houve comunicação, porque palavras de pessoas e as suas estavam em constante combate. As palavras, elas estão nos levando para algum lugar.
A maior parte das vezes as palavras saem por mal. Porque todos são pecadores. Não venha pagar de santinho aqui. Não, não falo mal de ninguém, não. Meu filho. Que, como diz o ditado, quem te conhece, que te compre, né? Deus sabe do seu coração. Deus sabe daquilo que você pensa. Deus sabe das palavras que às vezes, claro que às vezes a gente consegue controlar pela graça de Deus, mas a maior parte das vezes a gente fala por mal, por orgulho, por ego, por discórdia, por raiva, por inveja, por ciúmes. A maior vezes a gente fala por mal, mas muitas vezes também nós falamos sem uma intenção errada. Mas mesmo assim, elas causam impacto na nossa vida. Às vezes um exemplo dado, às vezes uma palavra dada, ela faz correr em muitos locais. Ela faz incendiar uma floresta que talvez não era necessário ter pegado fogo. A palavra ela solta de uma forma, seja ela má, seja ela não má, seja ela com intenção não ruim, ela faz toda a diferença no nosso caminhar. A palavra ela traz isso. Ela põe em chamas toda a carreira da existência humana. O versículo 6 vai dizer. O apóstolo Tiago agora está falando assim, olha só, presta atenção, meu filho. Vocês estão cansados assim, presta atenção. O problema maior não é que a palavra e a boca e a língua elas vão trazer dificuldades, problemas para a sua vida. É que elas podem te levar para o inferno. Esse é o grande problema. Porque ele fala, elas põem em chama toda a carreira da existência humana, e não só isso, mas a língua também é lançada no fogo do inferno. Por isso Jesus diz, corta, né? Não literal. Corta esse seu coração amargurado. A língua, ela faz não só uma problemática na tua vida, na sua vida terrena, na sua vida enquanto você está aqui, mas ela também vai trazer um destino eterno para todo sempre. E ela vai estar junto com você. Vai queimar junto com você. O Tiago ele vai dar essa ênfase. A língua é terrível. Eu estava vendo essa semana o grande debate agora sobre ChatGPT, inteligência artificial, o pessoal que assistiu Exterminador do Futuro já está morrendo de medo. Eu vi a inteligência artificial tá um negócio absurdo, né? Eu vi vocês já viram aquele do Boston Dynamics, que é tipo uns cavalos, uns cachorro robô que tem agora? O cavalo puxando uma charrete. O cara falando lá, o cara, vamos pro mercado. E aí ele puxando a charrete, andando lá em direção ao mercado. Como se fosse um cavalo mesmo. Tinha até um comentário lá, tadinho do bichinho. E hoje o pessoal está debatendo muito sobre inteligência artificial, mas isso pode trazer engano. Eles podem dominar, eles podem falar, conversar, tal. É assustador o negócio mesmo. Não sei se você quantos aqui já perguntaram alguma coisa pro ChatGPT? Já perguntaram? Gente, vocês não têm noção de quão assustador esse negócio é. Você pede para ele fazer um poema, ele escreve um poema. Você pede para ele falar sobre coisas da Bíblia, ele fala melhor do que muita gente. Mas existe agora um grande debate de ética falando a respeito de até onde isso pode gerar um grande problema para o mundo. As pessoas estão com medo. Eu vi hoje que tem um grande professor de parte de TI e tal, de tecnologia, que ele está falando, alertando, olha, existem problemas sérios, éticos, profundos que podem acontecer, que podem causar confusão. Mas qual que é a raiz de toda essa confusão? Essa inteligência não foi criada sozinha. Ela foi criada por gente que tem língua. Ela foi criada por gente que tem coração. Aquilo que ela fala, na verdade, é um papagaio. Ela está aprendendo aquilo que os homens estão ensinando. O grande problema da humanidade nunca vai ser bomba atômica, guerra, nunca vai ser o Covid-19, nunca vai ser as novas tecnologias, as nanotecnologias, os alienígenas. O problema do mundo somos nós. São os corações, são as línguas. São as bocas que falam, que definem coisas sobre o futuro. Esse é o grande problema.
Agora, no final, ele vai trazer um caminho a ser olhado. Ele fala isso, e a gente chega no final e fala, meu Deus do céu, vou fazer um voto de silêncio, porque não é possível. Vou me esconder em alguma cidade do interior, lá no meio do mato, vou sair das redes sociais, vou me esconder, porque não dá para viver nesse mundo. Mas Tiago, ele vai trazer um ensinamento final. E ele fala no versículo 10 o seguinte, ele fala, meus irmãos, depois que ele começa a falar sobre a forma negativa da boca, meus irmãos, isso não deveria ser assim. Isso não deveria ser assim. A gente não deveria falar bênção e maldição ao mesmo tempo. A gente não deveria falar mal e falar bem, louvar a Deus e falar mal dos irmãos. Isso não está certo. Se ele está dando uma exortação, é porque existe agora uma forma da gente consertar isso. E ele vai te falar isso no versículo 13. Ele fala o seguinte, quem entre vocês é sábio e inteligente? Meu Deus, depois de falar isso, ninguém é. Mas ninguém. Mas quem que consegue ser sábio e inteligente depois de uma paulada dessa de Tiago? Quem de vocês consegue? Isso é uma pergunta que o Espírito de Deus coloca aqui para nós realmente pensarmos. Quem pode ser sábio e inteligente com essa situação? Quem pode fazer alguma coisa? Quem pode ficar quieto? Quem pode fazer isso? E ele continua falando. Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. O que isso quer dizer? Isso é uma pergunta para o nosso autoconhecimento também. Essa passagem é uma passagem de muito autoconhecimento, para nós entendermos e sondarmos o nosso coração. Ele fala o seguinte, tudo aquilo que você faz, você deve fazer em mansidão e em sabedoria. Você precisa demonstrar que aquilo que você está fazendo é mediante uma boa conduta. A sabedoria que sai de você é mediante uma boa conduta. Ou seja, se falam mal de você, você não vai falar mal dos outros. Você vai, mediante uma boa conduta, pensar, contar os 10 segundos ali, da mãe do Cris. Vocês lembram da mãe do Cris? Todo mundo odeia o Cris? Conta os 10 segundos, pede graça de Deus e deixa, perdoa, esquece. Isso é ser mediante uma boa conduta. Isso é demonstrar sabedoria através da obras de mansidão. Obras de mansidão. Ele fala o seguinte, você precisa olhar para dentro de si, entender quem você é, entender o seu coração, entender as palavras, os pensamentos que estão saindo de você. E agora você precisa mudar isso. Porque não deveria ser assim. Agora você precisa entender que as palavras que você diz, quando você vai falar, pensa bem. Quando você vai dizer algo, pensa bem. Quando você vai postar algo, pensa bem. Eu entrei ano passado, voltei para o Twitter, Senhor de Nazaré. É um campo de guerra aquilo. Não tem condições, gente. Eu saí, meu Deus, era gente brigando para todo lado, tiro. Eu falei, tá pior que a Ucrânia e a Rússia aqui. Palavras, brigas, guerras, projéteis de palavras para lá e para cá, as pessoas brigando, marcando. Isso são as palavras. E nós precisamos pensar bem através de como nós podemos mudar isso. A palavra branda acalma o furor. A palavra de Deus, ela está falando, você precisa ser racional. Você precisa ser lógico. Você precisa ter a mente do Espírito e entender que você precisa transformar as suas palavras, os seus pensamentos, o seu coração. Mostre as boas obras em mansidão mediante a boa conduta. Nisso podemos corrigir a nossa rota. Nisso podemos corrigir a nossa boca. É claro que isso vai ser pela graça de Deus, não é tão fácil quanto parece. Mas a gente precisa pensar antes de falar. E não pensar somente de uma forma apenas racional. Precisa ser racional, mas precisa ser algo do coração. Algo de devoção, algo de você. Eu preciso trazer esse pensamento cativo a Cristo, como Paulo diz. Eu preciso trazer essa palavra cativa a Cristo. Será que isso procede bem?
Será que isso é temperado com sal, como Paulo fala? Será que isso é para edificar? Não saia da vossa palavra, da vossa boca a palavra torpe. Paulo fala isso. Você precisa pensar, meu filho. Não adianta você pôr desculpa no seu temperamento nervoso, no seu temperamento explosivo. Ele também deve ser sujeito a Cristo. Você precisa olhar para isso e pensar, como eu posso corrigir essas pequenas coisas, essas pequenas palavras. Não falar. Às vezes você vai, meu Deus, você está naquele ambiente, no trabalho, ou em alguma situação que está todo mundo comentando, falando, oh, mas isso acontece, isso aconteceu, olha o que fizeram, olha isso, olha aquilo, e você não percebe que você está ruminando aquilo. Às vezes é melhor você, não é isso que Deus quer, não é isso que Cristo deseja. Preciso ficar em silêncio, preciso ficar na minha. Preciso olhar para as coisas de Deus, preciso olhar para a minha boa conduta que é pela graça de Deus. Afinal de contas, voltando à pergunta inicial, onde nós queremos chegar? Para onde nós estamos indo? Para onde esse leme, essa boca, essas palavras estão te levando? Para onde os pensamentos que dia após dia te infernizam estão te direcionando? Eu sei muito bem. Eu sei que dia após dia mentiras do diabo, mentiras da carne estão depositando palavras no seu coração, palavras na sua mente. Você é isso, você é aquilo, você não vai conseguir, você não é nada, você é esquecido, você não é amado, você é isso, você é aquilo. E você absorve aquilo como uma verdade, quando a palavra de Deus diz que não. Não é. Você está dando ouvidos a outras palavras. Agora, o Salmo 19, para a gente finalizar, ele vai trazer... Claro que a palavra de Deus ela tem muitas outras passagens que falam sobre isso. Isso a gente podia fazer uma série de 2, 3, 10 anos só sobre as palavras. Mas o salmista ele vai dizer no Salmo 19, no versículo 14, Davi vai falar, no versículo 14, ele vai dizer o seguinte: as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha, redentor meu. Davi ele traz um ensinamento profundo para nós. Será que nós temos meditado nessa passagem, nessa verdade bíblica todos os dias, no café da manhã, no trabalho, no ônibus, na fila do banco, com o atendente da Vivo, da Claro, com o cara lá que está falando, ligando, te infernizando, que fala alô, alô, alô e não fala nada depois? Isso é uma coisa que nós devemos pensar. Será que as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração têm sido agradáveis diante do Senhor? Será que o meu falar, será que se Jesus estivesse do meu lado no meu dia? E Ele está. Será que Ele estivesse testemunhando as tuas palavras, testemunhando os teus pensamentos, testemunhando meditar no teu coração? Ele se agradaria? Será que o Senhor está sendo exaltado? Vamos orar. Peço para que você medite, faça uma autoanálise daquilo que você tem vivido, das coisas que têm acontecido, das palavras, dos pensamentos. E vamos orar a Deus para que isso possa ser mudado em nossa vida. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por Tua palavra. Te agradecemos porque nós podemos aprender com a Tua graça, com o Teu amor. Senhor, eis-nos aqui, Pai, como o profeta Isaías dizia, nós vivemos em uma geração de lábios impuros e nós mesmos somos pessoas de lábios impuros, Pai. Quantas vezes nós murmuramos, quantas vezes nós reclamamos, quantas vezes nós questionamos, quantas vezes nós retrucamos
Nós somos irônicos de uma forma que o Senhor não quer que sejamos. Nós falamos mal, nós retrucamos, até pessoas que fizeram coisas ruins conosco, mas o Senhor não nos chamou, Pai, para rebater. Que nós possamos aprender com o seu exemplo, Pai. Com o seu exemplo, Jesus. Que sofrendo, padecendo, sendo humilhado, sendo xingado, permaneceu em silêncio. Permaneceu são em seus pensamentos e na sua boca. Senhor, cura o nosso coração, cura a nossa mente, cura a nossa língua, Senhor. Que a nossa língua seja uma língua redimida pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Senhor, talvez muitos de nós temos problemas com mentiras, com reclamações, com maledicências, Pai. Mas nós não fomos chamados a isso, Deus. O Senhor não nos chamou a isso, Pai. A um constante reclamar, a um constante cansaço, a um constante murmuração, Pai. Redime a nossa língua. Redime, Pai, a nossa boca, as nossas palavras, Pai. Sempre existe chance, Deus. Talvez são coisas que nós carregamos desde a nossa infância, Pai. Nós somos bocudos, nós falamos, nós reclamamos. Mas sobre todas essas coisas, Pai, nós fomos feitos novos. A nossa boca, nosso coração e a nossa mente são novos, Pai. E os nossos caminhos futuros certamente serão teus, Deus. Aonde essa língua está nos levando, Pai, que seja para o teu caminho, que seja para a tua vontade, que seja para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina, Pai, a falar de acordo com a tua vontade, a pensar de acordo com a tua vontade, a suportar as palavras dos outros, a suportar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.